Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente essa oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, Mestre Jesus e seus ceareiros, a companhia, o aconselhamento, rogando aos bons amigos se mantenham conosco, nos auxiliando para que das leituras, das discussões da noite de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções e um alargamento do nosso entendimento da verdade divina. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, parte 2 da Vida Espírita, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. E hoje nós vamos tentar esgotar 2 temas, né, idiotismo e loucura, e um segundo tema, a infância. Né? Quando nós falamos de idiotismo e loucura, né, ou idiotia, e aqui o nosso orientador usa muito o termo idiotia e cretinice, né? Os cretinos e os idiotas. Não é o termo, né? Conforme nós o entendemos na linguagem corrente, e sim o termo médico, né? O termo propriamente médico, a caracterização de uma deficiência. Né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, né, o idiotismo é um transtorno cognitivo, né, é um transtorno do cérebro na compreensão das coisas. O cérebro não tem capacidade suficiente para entender. Ele é caracterizado pela dificuldade de relacionar, o indivíduo tem de relacionar as próprias ideias com as ideias das outras pessoas. Eu procurei verificar e eles, em alguns lugares eu encontrei que existem parâmetros, né? Por exemplo, o coeficiente de inteligência de um idiota, de alguém afetado pela idiotia, fica abaixo dos 20. Então o coeficiente de inteligência é muito baixo. Né? E a idade mental fica ali pela ordem dos 3 anos. É como uma pessoa de 40, atacado de idiotia, né? Tem uma idade mental de 3, vamos colocar assim. Né? E no caso do cretinismo, né, o cretinismo é também uma afecção, uma deficiência mental, que é decorrente, né, do hipotireoidismo, da glândula tireoide, né, que compromete o amadurecimento do cérebro no recém-nascido. Então, naquela fase logo inicial, essa deficiência da tireoide compromete a elaboração do cérebro, o amadurecimento do cérebro. Também, né, causa também um problema cognitivo. Né? Então, quando nosso irmão se referia a idiotas e cretinos, ele não está ofendendo ninguém, ele está se referindo a pessoas que têm deficiências do equipamento cerebral. Tá? Muito bem, vamos lá. Idiotismo e loucura. Questão de número 371. Kardec pergunta assim: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior, pelo fato, né, de terem essa deficiência, né, de relação cognitiva, mental, deficiência mental? Seria o espírito ali encarnado inferior? E aí o nosso orientador responde assim: nenhum. Então não existe nenhum fundamento nessa ideia. Estes irmãos trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então,
a idiotia e a cretinice é, né, uma deficiência do equipamento, é uma doença do equipamento e não uma precariedade do espírito. Questão 372, vai na mesma direção. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Com que finalidade espíritos encarnam, né, em equipamentos com esse tipo de deficiência? O irmão responde assim, o nosso orientador: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, esses equipamentos estão adequados, né, são adequados à encarnação de um espírito que tem, né, por objetivo na encarnação passar por uma prova ou uma expiação. No caso específico, o constrangimento que a doença impõe ao espírito é a punição. Então, um espírito com a capacidade enorme que não consegue se manifestar porque o corpo tem essa precariedade. Então, é essa a ideia que o nosso orientador nos passa. Kardec desdobra, então, a questão e pergunta: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nós já vimos isso lá atrás, essa discussão, né? São as faculdades e nós tínhamos... São as faculdades que atuam sobre os órgãos ou os órgãos que determinam as faculdades? Nós já tínhamos visto que o nosso irmão já tinha chegado a uma conclusão. As faculdades ajudam no desenvolvimento dos órgãos, né? Os órgãos são equipamentos de manifestação das faculdades do espírito, né? E aqui o Kardec volta, hein? Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem, né? Então os órgãos influem, diz ele, o Kardec. E o nosso orientador diz assim: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades. Os órgãos são essenciais para a manifestação das faculdades do espírito. Mas não são eles, os órgãos, a origem das faculdades. Não são os órgãos a origem das faculdades. As faculdades são próprias do espírito. Aqui está a diferença. Um músico excelente, um bom exemplo ele dá, um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Um bom músico com um instrumento deficiente faz uma música ruim, mas não é. A música ruim não é porque ele é um mau músico, é porque o instrumento é ruim. Essa é a imagem que ele cria para nós. Excelente. E aí uma notinha de rodapé. Importa se distinga o estado normal do estado patológico. Alguém que está saudável e alguém que está doente. No primeiro, no estado normal, né, saudável, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas da alma ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e loucura. São casos patológicos e, não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. As pessoas que têm esse tipo de deficiência constatada são inimputáveis, né? Então, pela lei humana, eles não respondem
pelos erros que cometem. É isso que ele diz aqui. E aqui ele faz eu gostaria de ressaltar isso, ele diz assim: há casos, porém, que a matéria oferece tal resistência, a resistência quase é intransponível, vamos dizer assim, né? Oferece tal resistência que as manifestações anímicas, as manifestações da alma, ficam obstadas, não consegue realizar. São casos patológicos. Então não é um espírito doente, é um corpo doente, é um corpo com uma deficiência. Ele cita aqui, no caso de idiotia e de loucura, né? Então são mau funcionamento do cérebro. 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Então, qual é a finalidade de uma encarnação dessa? Se ele não consegue, né, agir nem no bem nem no mal, se ele é uma criatura que não tem responsabilidade, fecha aspas, né? Não tem responsabilidade sobre o que faz, porque o equipamento que ele usa é deficiente, vamos colocar assim. E aí o Espírito responde de uma maneira lacônica, objetiva, lacônica e, assim, fundamental para nós. Ele diz assim: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Isso nos remete a um conceito anterior. O espírito progride sempre. Pode estacionar, não pode retrogradar. Então, o espírito não piora na sua evolução moral. Ele pode estacionar na sua evolução moral, né? O normal é o progresso contínuo. E aqui ele diz, olha, essa encarnação num corpo com essa característica constitui um estacionamento temporário. Ou seja, ele está, fecha aspas, perdendo um precioso tempo no qual ele poderia estar evoluindo, progredindo, por conta de um erro passado que ele tem que expiar. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. Então aquele camarada que tinha uma inteligência luminosa, mas que tinha uma moralidade muito precária e que usou muito mal a sua inteligência luminosa, será investido num corpo deficiente, precário, que lhe tolha, que lhe tire a liberdade de usar essa faculdade exuberante como um meio de punição. É isso. Nesse tempo ele está estacionado, ele não progride. Aí está a punição. Ele está impedido de avançar. Aí o Kardec desdobra essa questão. Ele pergunta assim: pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? E o orientador laconicamente: certo. O gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem. Então, aqueles dotados de genialidade e pouca moralidade podem incidir em faltas, né, que os obrigue a esse estacionamento um pouquinho mais adiante, né? Um corpo precário que lhes impeça o avançamento. Então, uma mente luminosa tolhida por um corpo cujo cérebro não permite a manifestação da sua faculdade, a plenitude da sua faculdade. Uma notinha de rodapé. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior
a que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo, aquele que manca, o coxo o é das pernas e dos olhos o cego. O cego é deficiente dos olhos. Então, cada um manifesta, né, se manifesta exteriormente falando em função dos órgãos. Se os órgãos são precários, têm limitações, as manifestações estão comprometidas ou tolhidas, não acontecem ou acontecem de uma maneira deficiente, né? Precária. Né? Ele cita aqui a cegueira, ele cita aqui um problema ortopédico, por exemplo, né? É uma falha do equipamento e a criatura está privada de uma faculdade. Né? No caso da privação do cérebro, que é o caso da idiotia, da cretinice, é o que a gente vê, a falha ou a dificuldade de manifestação do pensamento. Questão 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Quando ele fala aqui do espírito livre, eu entendo que seja a liberdade que, por exemplo, o desdobramento pelo sono nos propicia. Né? Então, uma vez em sono, dormindo, o espírito liberto, livre, não desencarnado, livre, né? Livre do corpo. O espírito toma contato com essa realidade, com a realidade de que o seu corpo tem uma deficiência? Essa é a pergunta. E aí o orientador responde assim: frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Está aí, vamos colocar assim, a punição. Né? Você pode usar essa palavra, a punição. É o camarada ter a consciência de que ele pode muito mais do que ele faz, que ele tem uma capacidade enorme, mas tem um equipamento deficiente. Então é nisso, é nesse constrangimento que está a punição. Então ele diz, frequentemente tem essa consciência de que ele está num corpo limitado. Questão 375. E aí ele entra no terreno da loucura. Né? Qual é na loucura a situação do espírito? E aí uma resposta bem longa. Ele diz assim, o nosso orientador. O espírito, quando em liberdade, e aqui, né, ele está falando do espírito livre, né, erraticidade, vamos dizer assim, né, o espírito fora do corpo, desencarnado. Então, essa liberdade que não é igual ao anterior. Né? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só agir sobre a matéria, com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam, as ações ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o nosso cérebro, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados,
uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Então, o espírito encarnado numa condição dessa, a loucura, né? E aí ele não especifica a loucura como termo genérico para esquizofrenia, paranoia, essas nuances que a psiquiatria enquadra, os distúrbios da mente, né? Então, quando ele fala disso, ele fala, não, o camarada submetido a uma condição dessa, que é uma condição do quimismo do cérebro. É o quimismo do cérebro, a forma como o cérebro trabalha, quimicamente, eletricamente falando, que determina esses processos alterados, incompletos, né? Então, ele diz, o espírito tem consciência disso, porque ele vê, né, ele consegue ver a limitação do corpo. Mas isso não está nas mãos dele. Então, como é que ele fica? A pergunta que o Kardec faz é essa: qual na loucura a situação do espírito? Ele tem consciência do que está acontecendo, sabe o que está acontecendo, consegue entender o porquê de estar acontecendo, mas não consegue alterar o curso dessa história, vamos dizer assim. Aí o Kardec desdobra então essa questão e pergunta assim: então o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Desculpe. E aí o orientador responde assim: exatamente, é o corpo o desarranjado, não é o espírito. Exatamente. Mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites. E que pode acontecer, impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. O espírito e o corpo reagem um sobre o outro reciprocamente, é o que ele diz. Ele diz, olha, numa vida de muitos anos, né, e o camarada sofrendo por esse mal orgânico por muitos anos, isso pode acarretar que essas impressões dolorosas se imprimam, né, no próprio espírito. Ele começa a incorporar isso, né, essas impressões dolorosas que o corpo transmite para ele. E nessa condição, estando desencarnado, ele demora um pouco para se livrar, né, dessa condição mórbida do corpo, né? Aquilo fica como uma impressão da alma, né? É como se ela adquirisse aquilo. Não fica permanentemente. Ele diz, isso desaparece depois que o espírito estiver completamente livre da impressão material. Depois que ele tiver se libertado completamente das impressões que a matéria trouxe para ele, né? Isso varia de pessoa para pessoa, nós já vimos isso, né? Questão 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E aí o nosso orientador responde assim: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Procurar na morte a liberdade, né, que o corpo não lhe concede para as manifestações do espírito. Questão 377. Depois da morte, o espírito do alienado
se ressente do desarranjo de suas faculdades, isso seria praticamente um corolário, uma derivada da questão anterior, não é? Quando o espírito faz essa ressalvazinha no finalzinho, ele diz assim, pode acontecer dessa impressão durando muito tempo impressionar, ficar gravada no espírito, né? Então aqui ele pergunta novamente, pode o alienado se ressentir desse desarranjo, né, nas suas faculdades, ou desarranjo de suas faculdades? O espírito orientador responde assim, pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Então, é natural vamos chamar assim, essa atuação, né, enquanto houver alguma ligação do espírito com a matéria. O processo de desencarne, ele pode ser um pouco mais longo, né? E o processo de perturbação pode ser muito longo. Então, dentro do processo de perturbação, o espírito pode manter essas impressões, né? Não é verdade, mas ele sente assim, né? Questão 378, por fim. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Um cérebro doente, que influência tem sobre o espírito depois da morte? Ele diz, como uma recordação. É uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, por causa da alienação, né, decorrente vive um mundo paralelo, os paranoicos têm delírios, aquelas coisas todas próprias desse desarranjo, né? Então, não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que àquele o prendiam. Então, durante um certo tempo ele ainda vai ter aquelas impressões. Não são verdadeiras, mas é uma coisa que ele sente, né? O nosso segundo tema é a infância. Muito importante, né, para todos nós. Questão 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? O nosso orientador responde assim, pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra, trabalha, realiza de acordo ou de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, o espírito se manifesta de acordo com o equipamento que ele tem. É o corpo de uma criança e ele age como uma criança. Simples assim. O que não quer dizer que ele seja uma criança. Pode ter um desenvolvimento excepcional. Está tolhido pelo corpo. Questão 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? E aí o nosso orientador responde, desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Este, pois, tem
efetivamente limitada à inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. E aí segue-se uma nota. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. O espírito é milenar, tem um grande desenvolvimento, está investido no corpo de uma criança com um cérebro sem maturidade. As manifestações são próprias daquele cérebro. O espírito não pode ir além daquele equipamento. Simples assim, né? E ele coloca um fato, é fato. As crianças, né, em sonho, por exemplo, com o espírito liberto, né, não sonham com coisas de adulto, sonham com coisas de criança. Né? E ele diz, isso indica a natureza das preocupações daquele espírito naquele momento. Aquele momento. Né? O momento da infância. 381. Por morte da criança, morrendo a criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor. É o espírito com grande desenvolvimento num corpo de criança. Morreu a criança, morreu o corpo. Esse espírito recupera imediatamente todo o seu vigor, toda a sua capacidade? O nosso orientador responde assim. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Enquanto houver ligação fluídica com o corpo, né, ele não recupera completamente a sua lucidez. Isso é compreensível. Nós vimos que no processo gestacional as ligações são inúmeras. São 9 meses de trabalho, né, de ligação fluídica entre o espírito e o corpo que se forma, a ponto de a gente poder dizer que o espírito se liga célula a célula no corpo. Ele habita todo o corpo, célula a célula. Né? Em havendo desencarne, esse processo inverso, né, também tem que se efetuar um desligamento célula a célula. E ele diz, a lucidez completa do espírito só é restabelecida quando ele não tem mais nenhum laço com o corpo. Questão 382. E aqui a gente tem que fazer uma referência à questão 183, né? Quando o nosso orientador firmou para nós um conceito. Ele diz assim, em toda parte, no universo inteiro, em toda parte, a infância é uma transição necessária, é uma fase de adaptação necessária. Questão 382. Estou fazendo essa referência da 183 porque ela é fundamental para a gente entender aqui. 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Durante a infância, o espírito que é muito evoluído, que tem muitas capacidades, ele sofre por estar num corpo de uma criança? O nosso orientador responde assim, não. Esse estado, o estado da infância, esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. E aí ele fixa mais um conceito. É um período de repouso do espírito. É um período em que todos os espíritos estão em repouso.
todas as suas faculdades de todos os espíritos estão subempregadas, estão ali em latência, vamos colocar assim, né? Questão 383. Qual para o espírito encarnante, qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, por que esse estágio, essa fase? Nosso orientador responde assim: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, essas impressões capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E aqui começa a via crucis dos pais, a grande responsabilidade que Deus investe em cada um de nós, que recebemos os seus filhos de Deus, como incumbência. Perdão. Ele diz: esse período é importante porque neste período, os espíritos encarnados, neste período, se apresentam mais acessíveis, mais facilmente alcançáveis, né, pelas impressões que nós podemos dar, nós, os pais, podemos transmitir a eles. E, obviamente, com o objetivo de fazê-los avançar, né? Então, é um período em que eles são mais maleáveis, estão mais ao nosso alcance. Nós conseguimos manipulá-los, vou usar o termo, manipulá-los com mais facilidade, né? 384. Não há nenhum mal em um pai manipular um filho na infância, direcionando ele para o bem. Quando eu falo manipular, podem falar, que horror, né? Um ser manipulando o outro. Não. Direcionando para o bem, conduzindo para o bem, né? Dando novos conceitos, novos exemplos. É isso, eu estou falando disso, tá? Usei o termo é forte, mas é nesse sentido. 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Muitos dizem que é de tristeza porque está voltando ao mundo. Não, é de pura alegria porque estão voltando ao mundo, né? Estão voltando à lida e com possibilidade de progredir. Então não é de tristeza, certamente não é. Diz o nosso orientador assim: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que é mister, de que é necessário, de que ele precisa. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. É uma maneira de chamar a atenção, de manter os pais estressados no bom sentido, atentos às necessidades da criança, né? Então esse choro é aquele alerta, né, para que os seus genitores estejam não dormindo todas as noites, né? É essa a finalidade, atentos às necessidades da criança naquela fase crítica. 385, ele pergunta assim: que é o que motiva, e aí também importantíssimo para a gente entender os nossos filhos e a nós mesmos, o que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência, entrar para a vida adulta. É que o espírito se modifica? O espírito se modificou? A famosa crise, né, que todos os pais relatam: não, mas fulano era tão bonzinho e agora está tão teimoso, tão cheio de si, né? O que aconteceu ali? O espírito se modificou? Nosso orientador responde assim, e é uma resposta longa, né, e cheia de nuances importantes.
é que o espírito, ele começa, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, este é o momento em que o espírito se mostra efetivamente tal qual é. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele, Deus, todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre melhores e, quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou? Isto é, passando pelo tamiz da infância. Tamiz são aquelas peneiras, que a gente coa o urso. É usado em farmácia, na cozinha para peneirar os ingredientes. Então, tamiz é peneira, é um crivo, é uma maneira de depurar. Na infância, se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas.
E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam neste mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade a linguagem que não estáis acostumados a falar, a linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase, na fase da infância, é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Todo ser, ao entrar num ambiente novo, deve se adaptar. A infância é a adaptação ou readaptação do espírito milenar, né, a uma nova encarnação. Eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro tema, quando se fala de idiotia, loucura, cretinice, distúrbios mentais. Não olhem para as criaturas que portam deficiência de ordem intelectual, de qualquer natureza, como seres inferiores, como espíritos inferiores. Olhem para um espírito que pode ser luminoso nas suas faculdades, na sua intelectualidade, no seu conhecimento, momentaneamente usufruindo de uma ferramenta precária, momentaneamente investidos em um corpo que lhes limita as capacidades. Então, a gente tem que mudar a maneira como a gente trata os nossos irmãos, né? Entendendo que o fato de o corpo limitar o espírito não impede o espírito de apreender tudo que a gente emana em direção a ele. O carinho, o respeito, tudo isso ele, espírito encarnado naquele corpo precário, capta. Chega a ele. Não a dó, a compaixão ou a compaixão, porque é um momento difícil para o espírito, mas vamos entender, não aquela dó doentia, vamos dizer assim, né, que a gente por vezes vê. Né? A limitação do corpo não traduz, né, uma precariedade, uma precariedade não traduz uma deficiência do espírito. É isso que eu gostaria de solenizar. Então, olhem com naturalidade, tratem com respeito, com carinho, porque o espírito captura toda essa emanação que você coloca. O corpo pode não responder, porque está limitado, mas o espírito capta. E a respeito da infância, é uma fase importantíssima, né, para o espírito reencarnante, é a readaptação dele, e é uma fase importantíssima para o trabalho dos pais. É neste momento que o espírito está à nossa disposição para novas concepções, para novas resoluções, para uma exemplificação excelente
né, que os direcione para o bem, para o justo, para o belo, para o perfeito, né? Então, as más inclinações daquele espírito que está ali embutido e que ninguém conhece, né, que nós não conhecemos, né, essas más inclinações elas podem ser dissipadas na primeira infância. Elas podem ser modificadas na primeira infância. É isso que a gente tem que entender. Quando o filho já está com 20 anos, ele já é espírito dono de si. Já domina o equipamento e, vamos colocar assim, só por muito boa vontade dele e compreensão dele é que ele vai fazer qualquer modificação. Não é tão fácil quando é na infância. É isso que eu... Então, os pais têm que entender que limites, orientações, né, todo o conhecimento necessário para o homem de bem tem que ser colocado no berço. A partir do berço, né? Deus cobrará de cada um de nós o que fizeste, dos meus filhos que eu te emprestei para você orientar. E é essa a consideração que todos os pais têm que ter presente à sua frente. Ele tem ali alguém que é sua responsabilidade para sempre. Eu falava isso hoje para um companheiro, para sempre. Não é aos 20 anos que o camarada é dono de si que o pai se desobriga. Não se desobriga nunca. Um pai não se desobriga nunca de um filho. Né? E vai acompanhar o filho e vai sofrer com o filho, né, até o fim de sua vida. Se ele faz um bom trabalho, vai ter muitas alegrias. Se o trabalho dele é deficiente, terá que colher muitos espinhos. E a gente depois não pode tentar se isentar de responsabilidade disso. Nós seremos os autores do fracasso dos nossos filhos, se nós não agirmos, né, com essa visão que o nosso orientador traz para nós aqui. E a fase da infância, né, é a fase mais importante desse processo de ensino-aprendizagem. É isso que eu gostaria de enfatizar. A gente está, vamos dizer assim, distorcendo a visão da paternidade e da maternidade, né, na medida em que a gente está se desobrigando de corrigir, de moldar esse espírito numa nova direção, num novo conceito, né, um conceito melhor do que aquele que ele traz. Né. Isso é uma coisa que cada um de nós tem que considerar, tem que pensar, não pode abandonar. A paternidade é isso, essa responsabilidade eterna por aquele que Deus confiou a nossa diligência. Né? E era isso que eu gostaria de enfatizar. Extrapolamos e muito, 53 minutos, nós vamos encerrando. Se os irmãos tiverem qualquer coisa, acréscimos, perguntas, críticas, né, por favor, constem no nosso espaço para comentários, que a gente com muito prazer lê e responde. Agradecidos ao Pai pela oportunidade da reunião e estudo, nós encerramos o nosso trabalho, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos que o acompanham no trabalho, que o Mestre nos mantenha iluminados para que a gente tenha visão clara dos objetivos que ainda precisam ser alcançados e dos caminhos seguros que nos conduzem aos nossos objetivos. E que o Mestre continue nos infundindo muita força moral para que nós consigamos, enfim, agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.